Para o brasileiro, apostas esportivas significam negócio ou lazer? Qual a competição mais apostada pelo brasileiro? Qual a competição em que ele mais investe dinheiro? Essas e outras curiosidades a gente vai ver neste vídeo, que vai falar um pouco sobre o mercado das apostas esportivas no Brasil. Ficou curioso? Então, depois da vinheta, segue aqui comigo que a gente vai falar sobre um monte de curiosidades a respeito desse mercado que eu e você somos todos apaixonados. Vem comigo. Olá, camaradas, eu sou Paulo Augusto e neste vídeo vamos conhecer um pouco sobre o mercado das apostas esportivas no Brasil. Em 2021, no ano passado, as organizações Globo, o Grupo Globo, através do seu site Gente, publicou a pesquisa Brazilian Player, o mercado das apostas esportivas no Brasil. Essa pesquisa trouxe uma série de informações muito interessantes, algumas que eu posso dizer que não são tão surpreendentes, como a gente vai ver. Por exemplo, que o futebol é o esporte mais apostado no Brasil. Eu acho que isso não surpreende ninguém, porém, pode ser que os demais esportes que estão na sequência entre os mais apostados possam lhe surpreender. Assim como outras informações que eu acho que são muito valiosas para que a gente possa ficar atento a esse mercado, a gente possa ficar mais antenado a tudo o que vem acontecendo no mundo das apostas esportivas. Não é novidade para ninguém que as apostas esportivas estão crescendo muito no Brasil. Em 2018, o então presidente Michel Temer sancionou a lei que legalizava as apostas esportivas no Brasil. Ou seja, as apostas esportivas online, elas são legais. O que elas estão faltando, o que está pendente ainda, é uma regulamentação. Faltam ser regulamentadas, regulamentação essa que estava prevista para acontecer ainda em 2022, mas que deve ficar apenas para 2023. De todo modo, o mercado brasileiro é considerado um dos mais promissores do planeta. Em 2020, por exemplo, ano de pandemia, circulou no mercado das apostas aqui no Brasil nada menos do que 7 bilhões de reais. Esse número, para você ter uma ideia, é 2 bilhões a mais do que a soma de 2018 e 2019. Um exemplo claro, um indício claro do crescimento das apostas esportivas no país. Já que o tema são apostas, não são apenas as apostas esportivas nos sites que a gente conhece, Bet365, 188Bet, Betfair, Pinnacle, não são apenas essas apostas que são realizadas pelos brasileiros. Segundo a pesquisa, nada menos que 69% dos brasileiros apostam na Loteria Federal, aquela que todo sábado tem 4 números sorteados e que premiam aqueles que acertarem a esses 4 números. Não é só a loteria também. Depois da Loteria Federal vem os Fantasy Games com 38%, jogos de cassino online tem 36% da preferência dos apostadores brasileiros. 33%, olha que curioso, fazem apostas informais, valendo dinheiro. Aquela aposta de mesa de bar. Eu aposto que tal candidato vai ser presidente da República. Eu aposto que meu time vai ganhar no Clássico. Eu aposto qualquer coisa. Esse tipo de aposta informal, não realizada em sites, é feita por 33% daqueles que responderam à pesquisa divulgada pelo Grupo Globo. E 32% dos que responderam à pesquisa também realizam apostas em bingos online. Lembrando que os bingos eles foram extremamente populares no Brasil. Em 93, os bingos voltaram a ser liberados e foram proibidos novamente em 2004, mas se trata de uma modalidade de aposta muito popular no Brasil. Esses números são interessantes porque mostram que, apesar das apostas esportivas serem
um tipo de aposta que tem muita gente interessada, que está em crescimento no Brasil, e que são apostas, e que se trata de um mercado que tem um estudo por trás, você pode ser lucrativo de maneira regular, que você pode se preparar para ter uma lucratividade, tem muito brasileiro que segue fazendo apostas naqueles que são considerados os jogos de azar, como Loteria Federal, como Fantasy Games, como cassinos e bingos. Passando para um outro item, vamos entender o que é que significa apostar online para o brasileiro. Você aposta para ganhar dinheiro ou você aposta para se divertir? O que é, afinal de contas, as apostas online para o brasileiro, segundo a pesquisa divulgada pelo Grupo Globo, segundo a pesquisa Brazilian Player? Bom, para 67% daqueles que responderam à pesquisa, as apostas são entretenimento. Ou seja, a maioria das pessoas que estão realizando suas apostas nos sites, na Bet365, por exemplo, não está necessariamente apostando para ganhar dinheiro, e sim para passar o tempo. É a diversão. 43% dos que responderam à pesquisa utilizam as apostas para negócio, ou seja, para ganhar dinheiro. Né? Se elas buscam fazer um negócio com as apostas, a gente entende que elas estão querendo encontrar ali uma forma de ganhar dinheiro. 38% afirmaram que realizam as apostas online por esporte, 23% consideram as apostas esportivas um jogo de azar e 12% considera algo ilegal. Esses dois itens são interessantes. Por quê? Porque se 23% considera as apostas esportivas um jogo de azar, significa que ainda existe um caminho a ser trilhado para se mostrar que as apostas esportivas são mais do que um jogo de azar, ainda que a sorte ou o azar possa fazer parte do resultado. Mas, à medida que as mesmas pessoas ganham dinheiro de forma regular e pessoas perdem dinheiro de forma regular, a gente diminui a questão sorte e azar. Mostra que a regularidade, na verdade, é o que determina a lucratividade ou não das apostas esportivas. E mais, 12% consideram algo ilegal. Isso, na realidade, é um desconhecimento da lei. Por quê? Porque a gente tem uma legislação, desde 2018, que legalizou as apostas esportivas no Brasil. E antes disso, ela não era ilegal, as apostas online. Ela apenas viviam num limbo. Não havia uma proibição, nem uma lei que legalizasse. E desde 2018 há uma lei que legaliza. Então, essa informação, existe um percentual, né, de 12% das pessoas que responderam a essa pesquisa que consideram ilegal as apostas esportivas. 52% informaram que fazem apostas para aumentar a sua renda. Elas buscam uma forma de renda extra, na verdade. Né? Pessoas que têm a sua atividade principal e que buscam nas apostas uma forma de renda extra. E 12% declararam que as apostas esportivas são sua principal fonte de renda. Passamos para um outro item da pesquisa, que é qual o investimento mensal dos apostadores. Quanto você acha que cada pessoa investe mensalmente nas apostas esportivas? Bem, aqui a gente observa que os valores são condizentes com a realidade brasileira, que vive um momento econômico difícil e, consequentemente, é caro para qualquer pessoa colocar dinheiro numa casa de apostas. Por isso, a gente tem esses números que vocês vão ser apresentados agora. 12% dos apostadores investem até R$ 30 por mês nas apostas esportivas. Estipulam esse valor e é o valor que eles conseguem apostar, investir mensalmente. 17%
investem entre R$ 31 e R$ 50 reais, mensalmente. 9% investe entre R$ 51 e R$ 70 reais, 18% entre R$ 71 e R$ 100 reais, 17% dos apostadores investem entre 101 e 200 reais, 9% investem entre 201 e 500 reais e 10% investem mais de 501 reais por mês. Ou seja, 81% dos apostadores brasileiros investem até 200 reais mensalmente nas apostas. 19% investem mais de 200 reais. Aqui é importante a gente ter em mente também um outro fator. Se você investe mensalmente, é sinal de que você não é lucrativo ainda nas apostas. Por quê? A intenção da pessoa quando começa a apostar, a expectativa é que ela passe a receber dinheiro e não investir dinheiro. Se você está investindo, a gente claramente está lidando aqui, esses números refletem bem o apostador recreativo brasileiro que, em média, investem essa quantidade que varia de R$ 30 reais até mais de R$ 500 reais mensalmente. Quando você se torna um apostador rentável, um apostador lucrativo, você simplesmente para de investir mensalmente. Você passa, então, a fazer retiradas, seja mensal, seja trimestral, seja semestral. A sua gestão e a sua gestão financeira é que vai determinar qual o tipo de saque que você vai fazer. Mas é interessante ver esse valor mensal que os apostadores investem e eles só investem porque ainda não estão efetivamente ganhando dinheiro com as apostas esportivas. 22%, esse é um outro dado interessante, 22% dos que perdem uma aposta resolvem apostar de novo para recuperar o que perderam. Tem um mantra que você que está aqui acompanhando esse vídeo já deve ter ouvido milhares de vezes por vários produtores de conteúdo. Red não se recupera. Uma das piores coisas, uma das piores decisões que você pode tomar é, ao perder uma aposta, fazer outra para recuperar o red. Pois bem, nada menos que 22% dos apostadores que responderam a essa pesquisa, eles fazem uma nova aposta após perder a primeira para tentar recuperar esse red. Daí, dá para entender, inclusive, por que é que muitos seguem fazendo investimentos mensais. Passamos para um outro item que agora eu acho interessante, que são os esportes apostados. Quais são os esportes favoritos pelos brasileiros na hora de realizar suas apostas? Bom, em primeiro lugar, acho eu que não é surpresa para ninguém, temos o futebol, que é apostado por 81% dos apostadores que responderam à pesquisa. Passado o futebol, depois do futebol, com uma distância grande, 33%, temos em segundo lugar o basquete. É o segundo esporte mais apostado, seguido de perto, com 29%, pelos esportes. Os esportes que vêm num franco crescimento, estão cada vez mais populares, e eu não me surpreenderia se, no médio prazo, eles passem o basquete e se aproximem até do futebol, dada a quantidade de novos jogadores e de uma geração que é jovem ainda, que tem menos de 18 anos, que é adolescente, que já vem jogando esportes e que vão, possivelmente, uma parcela delas entrar no mundo das apostas. Então, creio que os esportes têm potencial para crescer ainda mais. Outros esportes citados como os principais, além de basquete, além de futebol, basquete e esportes, temos o pôquer com 26%, MMA com 23%, vôlei com 23%, corrida de cavalos com 21% e uma série de outros esportes, incluindo o tênis, que eu achei que iria estar mais bem posicionado. O tênis teve 10% da preferência
dos apostadores, 10% responderam que fazem apostas em tênis. Bom, e dentro desses 81% que apostam em futebol, quais são os campeonatos que recebem mais apostas? Bom, o primeiro colocado, o campeonato que, entre esses apostadores do Brasil que responderam a pergunta, a essa pesquisa, o campeonato mais apostado é o Brasileirão. O Campeonato Brasileiro da Série A ficou em primeiro lugar como o preferido entre os apostadores de futebol. Depois do Brasileiro, nós temos a Libertadores como uma competição que os apostadores gostam muito de apostar, a Copa do Brasil, logo em seguida, aí vem a Champions League, a Copa do Mundo e os campeonatos estaduais também foram citados. Esses são os 6 campeonatos que os brasileiros mais gostam de apostar. Surpresa para mim, a ausência de competições como a Premier League, a La Liga e alguns campeonatos europeus que eu imaginava que tivessem uma parcela razoável de apostadores, mas esses campeonatos não entraram na lista dos favoritos para os apostadores brasileiros. E aí, você é punter ou você é trader? Você sabe o que é um punter e o que é um trader? Qual você acha que é o tipo de apostador mais comum do Brasil? Aqui eu tive uma surpresa, as respostas me surpreenderam. Pois bem, o punter, que é o apostador tradicional, aquele que aposta contra a casa de apostas, que faz suas apostas em plataformas como a 88bet e a Bet365 e a Pinnacle, lidera o tipo de apostador entre os que responderam. 20% dos que responderam à pesquisa se consideram punter. Não me surpreende o apostador, o punter, ter ficado em primeiro lugar. O que me surpreende são as outras respostas. O trader, que é aquele que realiza operações na bolsa esportiva, que usa a Betfair, o exchange da Betfair, para realizar suas operações, que aposta contra outros apostadores, o trader, 19% daqueles que responderam a pergunta, a pesquisa, se consideram traders. Ou seja, 20% se consideram punters, 19% se consideram traders. 38% se consideram ambos, tanto punter quanto traders, e 24% não sabem se são punters ou se são traders. Provavelmente, o termo punter não é um termo ainda popularizado. Então, muito provavelmente, o apostador que faz as apostas tradicionais, normalmente, não tem ideia de que ele é um punter. Então, eu creio que o percentual de punters é maior do que esses 20%. Eles apenas não sabem que são punters. Mas, segundo a pesquisa, essas foram as respostas. Punter 20%, trader 19%, punter e trader 38% e não sabem 24%. Estamos chegando ao fim desse vídeo com os últimos dados das pesquisas, mas tem um aqui que eu achei interessante também, que é quais são os tipos de apostas mais populares? O que é que você acha que lidera? Qual o tipo de aposta preferida pelo apostador que respondeu essa pergunta, que, em tese, representa a média do apostador brasileiro? Pois bem, 55% dos que responderam dizem fazer preferencialmente apostas simples, ou seja, você escolhe aquela aposta tradicional, seja em quem vai ganhar o jogo, seja no número de gols, mas é uma aposta simples, uma aposta única. 42% responderam que preferem fazer apostas múltiplas, ou seja, aquelas apostas em que você acumula mais de 2 ou mais apostas no mesmo cartão, numa mesma série, e para você vencer a aposta, para você ganhar o dinheiro da aposta, você tem que vencer todas as apostas colocadas. Ou seja, 55% disseram preferir apostas simples, 42% disseram preferir apostas múltiplas. Existem também
36% falaram que gostam de fazer as apostas do tipo dupla chance. As apostas de dupla chance não deixam de ser uma aposta simples, porque você está fazendo uma única aposta. Porém, o mercado dupla chance é aquele que você aposta na vitória de um time mais o empate, ou na vitória dos dois times. Por exemplo, você aposta num jogo Flamengo e Vasco, você aposta ou Flamengo empate, ou Vasco empate, ou Flamengo e Vasco, sendo o empate o que não poderia acontecer. Dupla chance é aquele tipo de aposta que você escolhe duas alternativas dentre as três disponíveis. Essa está em terceiro lugar na pesquisa, no item apostas mais populares. Por fim, quais são as fontes de informação sobre apostas utilizado pelos apostadores, aonde eles buscam informações sobre apostas esportivas. 55% disseram utilizar sites especializados em esportes, sites como o Globoesporte.com, por exemplo, sites como o da ESPN, os mais variados sites que são especializados em esportes. 54% disseram optar por programas esportivos como a principal fonte de informação sobre apostas esportivas. 37% usam grupos de redes sociais e 36% dos apostadores acompanham os influenciadores digitais como a sua fonte principal para se informar sobre apostas esportivas. Beleza? Bom, esse era o conteúdo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixam aquele like esperto. Muito interessante. Eu achei interessante todas essas informações, por isso achei que valia a pena passar para vocês. Era isso. Em breve eu volto com mais vídeos para vocês, com conteúdos legais, interessantes. Fica ligado aqui no canal do Clubão, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.